primeiro dizer que essa CPI não deveria nem existir. O MST já foi objeto de investigação de CPI no primeiro mandato do presidente Lula, ou no segundo mandato do presidente Lula, também na Câmara dos Deputados. E não restou nada comprovado do que eles falavam que era o MST, um movimento que invadia terras, que fazia bagunça, enfim, derrubamos isso. Agora volta a CPI do MST, muito em resposta à CPMI do golpe do dia 8 de janeiro. Como esse pessoal ficou muito no canto, né, porque eles de fato articularam esse golpe do dia 8 de janeiro, eles vieram para uma ofensiva em cima de um movimento social que é o maior movimento social organizado do Brasil, reconhecido internacionalmente e que tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso país, inclusive com os assentamentos rurais. Então, primeiro dizer que não deveria existir nem objeto adequado tem, não tem objeto como manda a lei. O que eu acho que a gente tem que fazer no caso desse? Primeiro, defender o MST, como esse movimento que é, inclusive um movimento solidário com outras lutas do povo brasileiro, defender uma política nacional de reforma agrária, defender os assentamentos, mostrar o que o MST produz, o quanto ele é importante para o Brasil. Nós temos que fazer e dialogar com a sociedade brasileira. Porque essa CPI que nós somos absolutamente minoria. São 40 deputados e deputadas contra o MST e 14 que estão defendendo, ou seja, que estão na base do governo. Então é uma correlação de forças ruins. Eles com certeza vão fazer o relatório que eles quiserem. O que nós precisamos é mostrar para a sociedade quem é o MST, o valor que ele tem como movimento social, o que são os assentamentos da reforma agrária, as cooperativas, a produção de alimentos que vai para a mesa do povo trabalhador, do povo brasileiro. Esse é o nosso papel lá. E eu acho que isso a gente tem conseguido fazer e avançar. A presidenta Gleisi falou também sobre a tentativa de criminalização do movimento por parte da oposição e sobre a importância do MST na busca por reforma agrária e no contraponto ao roubo e concentração de terra e na violência do campo por parte de uma parcela do agronegócio. Pois é, muito se fala do MST, que invade as propriedades, que ocupa, mas não fala do movimento anterior que teve nesse país, aliás, centenas de anos, de grilagem de terra, onde grandes, ricos produtores pegaram a terra de pequenos agricultores, deixando esses agricultores sem terra. Aliás, o termo grilagem vem exatamente do fato de que esses produtores fraudavam as certidões de terra, mas para elas parecerem antigas, para eles ganharem na justiça, dizendo que de fato aquelas terras que eles estavam requerendo eram deles e não dos agricultores que estavam em cima, eles colocavam com um grilo na gaveta, então o grilo amarelava o papel. Foi assim que várias propriedades pequenas foram anexadas a grandes propriedades, seja no Paraná, em São Paulo, em outras regiões do país, Minas. Uma tragédia. E o MST surge em 1984, com o advento de Itaipu, quando a barragem foi implantada no Paraná, alagando uma vasta área de terras e os produtores, os agricultores ficaram sem indenização. Nós vivíamos no regime militar, então alguns tiveram, a maioria não teve, quem quisesse ousar questionar tinha repressão. Então aquilo e depois outros alagamentos que aconteceram também no Rio Iguaçu, do Paraná, com as usinas que lá se implantaram, também foram retirando as pessoas das terras, nasceu um movimento exatamente desses agricultores que não tinham terras para lutar pela terra. E a eles se associaram outras pessoas que já estavam na cidade, que já tinham saído do campo por falta de condições ou porque foram vítimas de grilagem. Então o movimento nasce dessa luta. Portanto, absolutamente legítimo e necessário no Brasil. Nos governos do presidente Lula, nós fizemos a regularização e o assentamento em mais de 50 milhões de hectares de terra. Foi uma das maiores ações de reforma agrária que a gente teve. E isso não trouxe nenhum prejuízo para o agronegócio, para o grande negócio, para o grande agricultor. Não, muito pelo contrário, possibilitou mais produção de alimentos e, portanto, melhores condições aí para a nossa economia. A demanda de alimentos é crescente. E a maioria dos grandes produtores rurais não produz alimento que vai para a mesa do trabalhador. Produz grãos que vão para exportação, principalmente milho, principalmente soja. Quem produz arroz, feijão, mandioca, batata, são os pequenos agricultores, o leite, enfim, são eles que dão condições para que tenha no comércio a comida que o povo brasileiro precisa.
Então a gente tem que mostrar isso, a importância que tem o movimento, por que ele nasceu e pelo que ele luta. Por fim, a presidenta comentou sobre a CPMI do golpe, que inicia as atividades com duas versões dos fatos. De um lado, bolsonaristas tentam justificar a barbárie até culpabilizar o presidente Lula pela depredação dos três poderes, e de outro, temos uma busca pela punição de participantes, financiadores e mandantes. Vamos acompanhar qual a expectativa dela sobre como essa disputa pode influenciar o andamento dos trabalhos na comissão. Olha, na realidade vai ser uma arena em disputa ali, uma arena de disputa ali, porque essa CPMI ela é muito importante, ela não é importante para o governo do presidente Lula, ela é importante para a democracia brasileira, porque nós temos que deixar claro, limpinho, quem foram os responsáveis pela barbaridade que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não podem os prédios dos poderes serem atacados, vilipendiados, destruídos e achar que isso não tem relevância. Tem muita relevância. Essa gente veio no dia 8 porque pretendia dar um golpe, é isso. Vamos pegar que desde depois da eleição em outubro, começou uma organização para questionar o processo eleitoral e o resultado das eleições. E para que Bolsonaro pudesse voltar ao poder, para que eles pudessem voltar. Isso começou com o próprio Bolsonaro, desacreditando as urnas eletrônicas, colocando em xeque isso. Aí depois ele fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, deixou o país acéfalo. Quem cuidou do Brasil nos últimos 2 meses foi o governo de transição do presidente Lula, né? Foi a equipe de transição que cuidou, porque ele realmente não cuidou, e ele vinha dando recados para o time dele, né, que não aceitassem. E vários expoentes bolsonaristas, né, blogueiros, youtubers, também fizeram isso, deputados também fizeram isso. Tanto que logo na sequência a gente teve a ocupação na frente dos quartéis. Aquele foi um movimento organizado pela turma do Bolsonaro, que era para fazer uma resistência e ter gente facilmente mobilizável. Depois nós tivemos atos de violência, né, aqui em Brasília mesmo, no dia da diplomação do presidente Lula. Um dia anterior, queimaram ônibus, fizeram vandalismo, depois a bomba colocada no aeroporto em Brasília, e isso veio e trouxe até o dia 8. Então, tem uma sequência de ações que estão aí, que foram desencadeadas, que eram preparatórias do dia 8. Então, o dia 8 ele acontece como algo planejado. Nós queremos saber todos os que planejaram, quem financiou, esses têm que ser responsabilizados, inclusive o ex-presidente da República, inclusive os parlamentares. Quem assinou, por exemplo, a CPMI, o pedido de CPMI, que foi um parlamentar deles, não foi o governo que pediu, foram eles que pediram a CPMI. Aí agora estão arrependidos, porque acham que realmente vai se voltar contra eles, e vai, porque todos os fatos e atos levam a eles. Mas esse parlamentar agora é integrante da CPMI, ele não podia ser, porque ele está nos inquéritos, está sendo investigado, porque foi um dos que deu apoio, defendeu os atos do dia 8. É deputado. Então, isso é muito grave, nós não podemos concordar com isso. A democracia, para nós, é muito, muito importante. Então, essa CPMI vai ser a CPMI de defesa da democracia. Eles podem espernear, eles podem chorar, eles podem gritar, mas nessa com certeza a gente tem uma maioria constituída, que eu acho que dá para a gente mostrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo.